Bom, taca a ficha. Vai lá. Não tanta ficha assim, né? Tá tudo bem com vocês? A verdade aumentou aqui um pouquinho. Vai, manda lá. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Titã. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso quadro, Quase derrubei aqui. onde a gente fala sobre um livro e os top 5 ensinamentos que a gente tirou com esse livro. O livro de hoje é O Poder do Hábito e vamos nessa. Bora! Então galera, antes de entrar no nosso top 5, vamos explicar rapidinho como é que funciona um hábito. O livro ele divide um hábito entre gatilho, rotina e recompensa. A recompensa e o gatilho não são suficientes para tu manter um hábito. Ele é ativado, esse ciclo ele começa através de uma ânsia que tu tens, um craving que tu tem por aquela recompensa. É isso aí, e o mais impressionante que a gente descobriu é que 40% das nossas ações no dia a dia não são conscientes, são formadas por hábitos. Então galera, nosso top 5 são pequenas vitórias. Quando tu te propõe a ter um dia super produtivo, por exemplo, e põe várias tarefinhas para tu fazer durante o dia, valoriza elas. Encara todas elas como pequenas vitórias toda vez que tu cumprir elas. Vamos pegar o Phelps, por exemplo. Então, desde a dieta dele até ele entrar na piscina, todo aquele ritual que ele faz de ouvir aquela música, dar as batidas que ele dá, sei lá, 3, 4 batidas antes de subir no... Eu esqueci o nome, eu nem sei na verdade o nome do toquinho aquele lá, do toquinho, da dia de entrar na piscina. Todo aquele ritual que ele faz, ele encara todo aquele ritual, aquela sequência de hábitos dele como pequenas vitórias. E tu encarando isso como pequenas vitórias mesmo, tu vai mostrando pra ti, pro teu cérebro, que tu é um vencedor, que tu tem esse mindset, essa capacidade de ser um vencedor. E assim tu vai, step by step, chegando na grande vitória final em vencer o campeonato. Então galera, indo pro nosso top de número 4, um ensinamento que o livro passou pra nós, que abriu os nossos olhos, assim, que a gente não tinha nos deparado, é que força de vontade, ela não é uma habilidade nata tua. Ela é como se fosse um músculo que tu consegue desenvolver. Por exemplo, aquele dia que tu faz um monte de atividadezinhas chatas no começo, e tu sente que no final do dia tu queria dar uma corrida, pensou lá no começo do dia em fazer outra coisa, mas não aguenta mais. Então, exatamente, tu desgastou todo o teu músculo da força de vontade no começo do dia. E qual que é o poder que o livro dá com esse ensinamento? Ele ensina a gente a fortalecer esse músculo da força de vontade. Como é que a gente faz isso? Tu te propõe a fazer atividades no dia seguinte, ou com antecedência pelo menos, e faz elas, mesmo com adversidade, mesmo quando o vento estiver contra. É quando tu conseguir realizar, mesmo nos momentos ruins, que tu vai fortalecer esse músculo da força de vontade. Número 3. Nosso top número 3 é: os teus hábitos são aqueles que tu escolhe. O que isso quer dizer? Tu tem responsabilidade sobre os teus hábitos. A partir do momento que tu identifica eles, é tua responsabilidade mudar eles, caso eles sejam um hábito ruim, e tua responsabilidade também prestar mais atenção para eles e tentar melhorar eles se eles já forem um hábito bom. Esse conhecimento vai te ajudar a transformar os hábitos do teu dia a dia. Porque a partir do momento que tu começa a prestar atenção e identificar todos eles, não todos eles, mas a grande maioria deles, e tu conseguir moldar eles, tu vai deixar eles todos de uma maneira que eles sejam produtivos, que te agreguem valor durante o dia. No final do teu dia, aquelas 40% de ações que tu faz que não são conscientes vão te agregar valor. Então imagina tu chegar no final do dia com 40% de tudo que tu fez te agregando valor sem tu pôr esforço. Então galera, indo pro nosso top de número 2, dando sequência no que a gente acabou de falar, que a responsabilidade é tua sobre os teus hábitos. É importante salientar, o livro passa esse conhecimento, que tu não consegue extinguir um hábito ruim, só consegue adaptar ele. Porque lembrando como é que a gente falou no começo, um hábito ele é composto por gatilho, rotina, recompensa. E todo esse looping ele é gerado por uma ânsia que tu tens. A única coisa que tu consegue mudar neste looping é a rotina. É o que a gente conhece pelo hábito em si. Mas como é que a gente muda essa rotina? Bom, então bora pro nosso top de número 1. Vamos começar então explicando o framework de como tu vai mudar um hábito teu. O primeiro passo é identificar a tua recompensa. E como a gente faz isso? Mudando a nossa rotina. Então, vamos dar um exemplo. Tu de tarde no trabalho e gosta de comer um doce, uma porcaria. Então, quando chegar esse momento, essa vontade de comer o doce, tu para e troca esse comer o doce por uma outra rotina, uma outra coisa. Então, levanta, vai tomar uma água, um café, conversa com alguém, porque tu não sabe exatamente qual é a recompensa que tu ganha com aquele doce. Ou melhor, qual é a recompensa que tu espera comer naquele doce. Se é simplesmente
tu dar aquela pausa no trabalho, se é falar com um colega teu que tu sempre acaba fazendo quando tu come doce, ou se é realmente a sensação de ter um doce na boca, de ingerir alguma coisa, ou fome, algo do tipo. Então, trocando a tua rotina, tu vai experimentar outras recompensas até achar aquela que não, realmente era isso que eu tava querendo. Aí pronto, tu achou a tua recompensa. Então, galera, como é que tu garante que esse hábito que tu acabou de trocar dá a mesma recompensa que o hábito inicial? Quando tu voltar ao teu trabalho, quando tu acabar de fazer essa rotina, tu marca 10 minutos no relógio e aí quando chegar esse horário, tu tenta te dar conta, será que eu realmente preciso de comer essa porcaria? Ou não, eu posso voltar ao trabalho agora? Se tu sentir que tu tá tranquilo, que tu pode voltar ao trabalho sem problemas, essa atividade que tu fez no lugar desse hábito inicial, no lugar de comer essa porcaria, te dá a mesma recompensa que comer uma porcaria. Então beleza, tu achou? Agora que vocês isolaram a recompensa, vocês já identificaram o que vocês estão ansiando tirar desse hábito, vem a parte de isolar o gatilho. Para identificar esse gatilho que dá início ao ciclo, o livro nos passa 5 categorias de análise, que são lugar, hora, outras pessoas, ação imediatamente anterior e estado emocional. Quando tu sentir essa ânsia, esse craving pela recompensa que tu já identificou qual é, e aí for começar o teu hábito, tu anota então nessas 5 categorias, anota em que lugar tu estás, como é que tu está emocionalmente, quais são as pessoas que estão ao redor e etc. E assim, conforme tu for repetindo esse hábito, tu vai notar um padrão. Às vezes é horário, tu vai perceber que tu tá sempre tendo essa vontade às 3 da tarde. Ou tu vai perceber que é um estado emocional, tu tá sempre te sentindo chateado ou algo assim. Enfim, fazendo esse procedimento, tu identifica o teu gatilho. Bom, Titãs, agora que tu conseguiu identificar todo o teu hábito, o gatilho, a rotina e a recompensa, a responsabilidade é tua de mudar a rotina para algo que vai te agregar valor no final do dia. Então galera, acabou a bateria da câmera, a gente tá gravando aqui no celular o finalzinho. Se vocês curtiram esse vídeo, já esmaga o gostei. Se tem alguma coisa para comentar, deixa a voz de vocês nos comentários ali embaixo. Mostra o vídeo pros teus amigos, pras tuas amigas, pro pai, pra mãe, pra vizinha, bate na porta lá e diz: olha que massa esse vídeo, pra todo mundo. E se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque senão tu vai perder os próximos vídeos. E se tem algum livro que tu quer indicar pra gente falar num próximo vídeo, fala com a gente, deixa aqui embaixo, manda um e-mail. E é isso aí. É isso aí. Valeu! Fomos! Falou!